Berlinda News, a informação em primeiro lugar. 9h31.
Atenção, São Leopoldo! Assine hoje mesmo o provedor mais completo da cidade. Planos com internet fibra ótica, ligações nacionais ilimitadas, app streaming com mais de 200 canais e uma biblioteca de filmes. Com planos a partir de R$ 99,90. Ligue ou chame agora mesmo no WhatsApp 0800 680 8080.com. Internet é com a gente. O Sesc São Leopoldo está retomando sua programação neste mês de julho. Dia 21 acontece o Rock Solidário no Museu do Trem. Além de um momento cultural, o show promove arrecadações e donativos para os afetados pela enchente. Nos dias 27 e 28 acontece o basquete solidário no Colégio São Luís para categorias adulta, masculina e também feminina. Mais informações pelo fone ou WhatsApp 993678714. Sesc, a força do sistema Fercomércio ao seu lado. Há 200 anos, a chegada dos imigrantes alemães transformou o Rio Grande do Sul e o Brasil. E a Steel faz parte dessa história, trazendo em suas raízes um legado de trabalho e inovação que segue em direção ao futuro. Um dia eles mudaram a história e hoje vivemos um novo recomeço juntos. Uma homenagem da Steel ao bicentenário da imigração alemã no Brasil. Ah, não, para. Ana Castela na minha loja. E aí, vai pagar como? Vou pagar no cartão Sicredi. E é de inserir ou aproximar? Ah, esse é de aproximar mesmo. O cartão Sicredi aproxima a gente de experiências e ofertas e ainda vem com atendimento próximo que só o Sicredi oferece. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ver com quem comprar. Peça seu cartão Sicredi. Conheça o novo plano assistencial Grupo Krause. Inclua quem você quiser, sem restrições de parentesco, até o seu pet. E tem mais: assistência residencial, rede de vantagens com descontos em mais de 25 mil estabelecimentos nacionais, sorteio semanal de até R$10 mil. E você ainda pode incluir outros serviços como cremação, cerimônias personalizadas e assistência auto. Fone 3036 9660. Conte com um novo plano assistencial Grupo Krause. Seus laços de vida unidos em um único plano. Na busca pela justiça, há uma voz que ecoa com firmeza e compromisso. Uma voz em defesa não apenas da advocacia, mas também da cidadania, por meio de ideais de compromisso, igualdade e ética. Essa voz é a Ordem dos Advogados do Brasil, que na nossa região é representada pela OAB São Leopoldo. Representando a advocacia de São Leopoldo e Portão, a entidade oferece uma sede nova, moderna e funcional, com salas de atendimento, auditório, e todos os recursos para os profissionais da classe e atividades para sua formação contínua, além de atender a comunidade e trabalhar sempre em defesa do Estado Democrático de Direito. OAB São Leopoldo, valorizando o advogado e protegendo a cidadania local. O novo Macromix Atacado em São Leopoldo te espera com grandes ofertas e o melhor mix de qualidade e economia. A maior loja da rede fica na Avenida Teodomiro Porto da Fonseca, número 2120, bairro Padre Reus, em São Leopoldo, quase esquina com a Avenida Unicinos. Não perca, super ofertas e mix gigantesco, só o Macromix tem. 9h35. A credibilidade da notícia. Credibilidade da notícia. Berlinda News, com Sônia Bettinelli e Juliano Palinha. Bora lá então, 9h36, 9h36, dona Sônia, e eu tinha falado ontem, né, sol, dia bonito e tal, semana vai esquentar,
Esquece tudo que eu disse. Show. Bom dia. Bom dia, Palinha. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram e pela rádio. Mas quem disse que a gente não pode imaginar o sol? Fecha o olho, imagina um solaço, 30 graus e tudo lá. Daí, quando a gente vai para a rua, dá aquele choque de temperatura, e aí tem que pegar bala de gengibre. Tu recolheu outras roupas? Recolhi. A minha vizinha não. A minha vizinha foi para Porto Alegre, olhou de manhã e disse, caraca, ela acreditou no Palinho. Não, eu não vou mais publicar matéria assim, que daí depois eu me complico. Quero dar um bom dia para o Gilson Tibiriçá tá aqui. Obrigado, Gilson, pela audiência. Espero que esteja tudo bem. O Gilson também, né, que tá se recompondo. A Béia também, ali da Vicentina, a Eliane, o Fernando Daut, tá aqui o Fernando. Saudade do Fernando. Todos aqui, né, Sônia, enfrentaram, até tem mais gente aqui. O banhadeiro, alagados, agora vocês são. Todos, aqui, literalmente, os banhadeiros. A gente podia né? chamar o Paralamas para fazer um show, né? Para alegrar, né, para alegrar. Bom, antes de mais nada, vamos falar de educação, né? Importante tema, sempre importante. Ontem falamos de saúde, hoje de educação. Mas antes de mais nada, agradecendo aqui os nossos parceiros, a .com.net e a .com Informática, somos todos.com, agradecendo o Sicredi, a Par Consultoria Assessoria, também com a gente Sesc São Leopoldo, Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado, a Universidade Fevale de Novo Hamburgo, Rede Rissul Macromix, o Grupo Krause, 102 anos valorizando a vida, a Percom Contabilidade, também com a gente o Cepral Sindicato, hoje estão aqui com a gente, nessa galera aqui, OAB São Leopoldo, ainda Tecnocinos, 25 anos, Steel, 200 anos de imigração alemã, onde começa o nosso legado, também é o recomeço do nosso futuro, é o recado da Steel, e a Buca de Santo Antônio, Sônia, o Gil está dizendo que voltando para casa no domingo, Sônia. Voltando ou voltou o Gilson para casa no domingo, né? Pelo menos é o recado do Gilson aqui. Bom, vamos falar com o pessoal do CEPROL, está aqui com a gente a presidente, a vice-presidente e o tesoureiro, o presidente Cris Mainart. Seja bem-vinda mais uma vez aqui, bom dia. Bom dia, agradecer sempre o espaço para a gente estar fazendo aquela conversa agradável, né, dessa manhã, mesmo que chuvosa, e dizer que nessa enchente aqui, agora a gente está vendo os colegas voltando para casa, a gente se solidariza com cada um e cada uma que foi atingido, cada um foi atingido de uma maneira, né? Todo mundo foi atingido. Ali, nossas escolas também, então, um grande abraço a todo mundo, e dizer que não estão sozinhos, nós vamos estar ajudando sempre ali, estar do lado junto para fazer essa reconstrução. Rosi, eu dei um abraço nessa mulher, é forte, né? Além de professora, né? Forte aí. Seja bem-vinda, Rosi, espero que esteja tudo bem na medida do possível. Na medida do possível, vamos seguindo, né? Vamos seguir. Tem que seguir, né? Temos que seguir. A Rosi foi uma das atingidas, né? Mora na Campina? Na Campina, Campina, sim. Né? Quantos dias casa na água? 27 dias. Nem voltou, né? Não tem como voltar sem a casa, não tem mais casa, não tem mais nada. É difícil. Felipe, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia. Alagado também, Felipe? Não, eu felizmente não tive problemas diretamente, assim, não fui diretamente atingido. Não precisou sair de casa? Não. Eu moro em Sapucaia, na verdade. Ah, sim. Eu moro em Sapucaia, na divisa ali, próximo da Unicinos ali. Mas não tive problema, ainda bem. Sapucaia, na verdade, não foi tão atingido quanto... Só a parte lá da... Mais pro lado pós, ali, BR-116 depois da direita, BR-116 ali na Fortuna, ali, naqueles bairros ali, foram bastante atingidos. Sim, né? Chegou a água onde nunca tinha chegado. Sim, né? Passo do Carioca, né? O pessoal fala ali, né? Posso... Pode, fica à vontade. Pedir a palavra um momento. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Rosi, Cris, Felipe. Fala. Queria aproveitar aqui esse espaço para agradecer esses meus grandes parceiros, que se não fossem eles aqui me ajudarem lá, né? Foram lá me ajudar a tirar tudo de dentro de casa, aquela sujeira toda, tiveram junto comigo, limpando as poucas coisas que sobraram. Eles, os familiares, a Grace, a nossa secretária, junto. Se não fosse eles, eu não sei se eu estaria em pé agora.
Mas é isso que... Gratidão para você. Tu não começa, que eu vou começar a chorar aqui também, porque não, eu já chorei. Sem a Rosina, a gente fica... Mas é isso mesmo, né? Porque a gente pode ajudar muita gente, quem a gente não conhece, de longe, é pela doação, doar coisas, doar recursos, enfim, doar tudo que a gente possa imaginar. Mas tem sempre as pessoas que estão do lado da gente, que tu precisa, e que bom, é isso mesmo, né? Nos fortalece, né? E que bom, tomara que todo mundo que foi atingido tivesse pessoas. Eu também. Eu fiz doações, mas tem pessoas mais próximas que a doação é diferente, o trabalho é diferente. Por exemplo, tem o Fernando lá que trabalha na portaria do prédio, que é uma relação bem mais próxima, então é assim, tanto que eu chamei ele logo e disse, Fernando, o que tu precisa? Ele disse, dona Sônia, agora eu não preciso de nada, eu estou fora de casa, nós temos tudo. Aí depois, daí eles voltaram, daí foi fazer a limpeza, daí ele foi liberado, tudo. E ele continuou, ele disse assim, muita coisa eles tinham. Só que agora, no dia a dia, as coisas vão surgindo, né? Daí, tem... Então, eu e ele temos essa combinação, daí ele faz as coisas, tem outra amiga minha também, massagista, que ficou totalmente sem nada, ela e os pais. Então, a gente ajuda primeiro todo mundo, né? Mas nós temos pessoas mais próximas da gente, que daí cada um, tomara que todo mundo tenha as crises da vida, o Felipe, a Grace, todo mundo, né? Eu sempre falo, né, a gente, durante os programas, nas lives aí que a gente fazia, né, a pandemia nos afastou, né, a necessidade de ficar longe e tal, foi difícil, foi duro, né, e agora a enchente nos aproximou e tá aí um exemplo, né, essas mãos agarradas, essa força que a gente precisa, isso mostra que apesar, né, a gente pode ter algum problema familiar, algum problema com alguém, alguma discussão e tal, mas nessa hora todo mundo se abraçou e se uniu, e os amigos se mostraram cada vez mais presentes. Presidente, dentro dessa, aproveitar, né, a Rosi, né, que foi uma das atingidas também, né, os nossos professores, né, como é que foi isso, né, a gente está voltando, né, mas está voltando assim, né, daquele jeito. Como é que o CEPROL, né, se comunica com a sua classe, né, na verdade? Nós... Aquele primeiro momento, assim, foi bem difícil. Sabe que eu perdi meu pai dia 1º de maio e não deu nem para fazer o luto, já veio a enchente. Então, a gente estava meio, assim, sem saber o que fazer. Anestesiado, perplexo ainda, tu não estava conseguindo entender, né? E cada vez piorava mais, né? No domingo, dia 5, ali foi o auge. Então, a gente... estava vendo o que ia acontecer para poder se movimentar e tudo, e logo com as pessoas saindo de casa, e a gente foi acompanhando, as escolas passaram a ser abrigo, e a gente foi vendo dentro dos abrigos, claro, cada um foi acompanhando a enchente, né, de uma maneira, um momento estava ali nas pontes, ajudando as pessoas a levar as pessoas para abrigo, que eram as coisas inacreditáveis, e eu estive no centro aqui, nós tínhamos o ônibus escolar da SMED, estava encaminhando as pessoas para dentro do ônibus para levar para os abrigos. E não imaginava que a água ia chegar daquela altura, a gente estava trabalhando aquele dia e não tirei o carro do CEPROL, da garagem, né? No outro dia, alagou toda ali o centro, nós perdemos o carro do CEPROL. Mas a gente... passou a acompanhar dentro dos abrigos, as nossas colegas dentro dos abrigos, e a gente viu o quanto foi a dificuldade, assim, de estar nos abrigos com as pessoas, com essa fragilidade, né? Nós, como categoria, não estamos preparados para esses momentos. A gente está preparado para um momento normal de ensino-aprendizagem, e nós tivemos que ampliar essa questão de acolhimento, de psicológico, das pessoas que vêm que perderam todas as suas coisas, e à noite era muito difícil nos abrigos, então tinha colegas mulheres que tinham medo de ficar. A irmã do Felipe é a equipe diretiva de uma escola, o Felipe ia passar a noite com ela lá, as noites que ela tinha que passar, né, que ela tinha medo de ficar. Então, nós entendemos que seria um momento em que o serviço público deveria atuar de forma regulamentada. Então, que o trabalho dentro dos abrigos ele fosse regulamentado, mesmo que em calamidade a gente teria um certo desvio de função ali, mas ele sendo regulamentado, nós garantiríamos que
não fizessem o trabalho de profissionais que teriam que ser habilitados, como tu tem que ser treinado para dar uma injeção, por exemplo, a enfermeira, ou portar uma arma, alguma coisa que é a questão da segurança, isso não. Mas fazer lanche, né, limpeza, essas coisas dentro dos abrigos, então regulamentar com o serviço público dentro ali, com as professoras ali dentro. Nós já iríamos, então, cumprindo carga horária de trabalho naquele momento ali, porque elas trabalharam muito. Eu posso dizer escolas aqui, Guzmão Brito, gente, trabalhou muito. Direto. A Grimber, Paul Arres, então escolas que foram abrigo, assim, a Santa Marta fez um trabalho maravilhoso. Quase todas as escolas que não foram atingidas, né, fizeram um trabalho. Assim, eu estou nomeando, mas eu não quero nomear para não deixar de falar de ninguém das que a gente não conseguiu visitar, porque eu não consegui visitar Santa Marta, por exemplo, porque eu não tinha acesso a lá. Mas o Guzmão Brito é do lado da minha casa, eu ia mais na Guzmão Brito. E tinha bastante gente, né? Tinha bastante gente, tinha bastante colegas lá trabalhando. Os metalúrgicos, nós tivemos a nossa diretoria lá ajudando nos metalúrgicos, também foi assim, um lugar que foi bastante difícil. A gente fala, às vezes, com uma... que foi bonito nos abrigos. Gente, não é bonito. Não, eu não tinha coragem de tirar fotografias. Eu vi as pessoas tirando fotografia nos abrigos que estavam ajudando. Eu não tinha coragem de tirar fotografia nos abrigos que estavam ajudando. Eu não fiz é que algumas pessoas romantizam, né? E não é. Lá é uma calamidade. Tu estava lá... E as pessoas numa situação, né? Não, tu tá explorando a fragilidade. Vulnerável ali, num momento muito difícil, assim. É como tu ir num velório, num enterro, e tu tirar foto do morto. Sabe que quando eu voltei para casa, né? Fiquei 18 dias fora, né? Do apartamento ali, porque não tinha como acessar, e depois não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Aí quando eu voltei, eu tava lá na minha filha, e quando eu voltei, né? Daí o pessoal dizia... E os meus amigos lá de Recife toda hora, e aí, queriam saber notícias, e eu dizia, sabe? Daí eu disse, não, eu não vou fazer foto nenhuma dizendo que eu tô, porque eu voltei para casa, eu voltei para casa, minha casa está aqui, em respeito a quem está lá nos abrigos, e nós temos gente nos abrigos até hoje. Mas teve muita gente se aproveitando dessa situação para se promover, né? A gente sabe que isso sempre acontece. Infelizmente, fora os abrigos, as pessoas estavam na Puxa um pouquinho mais para o próximo de As pessoas, muitos foram para outros, casas de familiares e outras cidades. Em outras cidades. E como a gente, como categoria, a gente não pode deixar de reconhecer, né? Enfim, como sindicato, o trabalho dos nossos colegas que tiveram ali, né? Claro que nem todos podiam estar, né? A gente sabe que tinha colegas que ou tinha a questão da mobilidade, que a gente sabe que era precária, né? Pontos alagados, enfim, não tinha como passar. A cidade ficou dividida, essa é a verdade, né? A gente não conseguia. Na verdade, o Rio Grande do Sul todo, né? Boa parte do Rio Grande do Sul. Né? Isso. Foi uma coisa catastrófica, assim. É uma catástrofe. Nós uma coisa que no cenário, assim, que ninguém acreditava. Mas, assim, todos os colegas que puderam estar ali no abrigo, né? Embora eles tenham sido tratados como voluntários, né? A gente sabe que, na verdade, eles estavam ali como servidor público. Eles estavam ali com a chave da escola, eles que estavam ali com a responsabilidade toda. Qualquer problema que tivesse, eles eram os responsáveis. O Valdir Simplício vai me ajudar, ele está acompanhando a gente aqui. Teve uma escola lá na região dele, que também fica lá na Marta. Não sei se é a Santa Marta ou uma outra. A região para lá, né? Sim, mas acho que é o nome, que uma diretora foi totalmente atingida, e eu até publiquei um vídeo deles cantando uma noite, né? Um rapaz que ia lá, e ela estava totalmente, tinha perdido tudo, mas ela que estava organizando tudo lá na escola. As nossas equipes diretivas. Ai, como é que era o nome dela? Adriana, não, Andréia, o Valdir vai me ajudar, foi ele que me passou. Sim. E ela que fazia todo ela e os professores, tinha voluntários da comunidade, mas quem fazia toda a gestão lá era ela. As equipes diretivas foram maravilhosas. Eu quero mandar um abraço para vocês falar do Bigordão, né? O tal delegado Hartz, aqui, o diretor Hartz, porque a Polícia Civil estava lá, né? Escolheu lá, a Brigada Militar foi no Eles se dividiram, né? Exatamente para passar. Mandar um abraço pro diretor tá aqui, a Fábio Bitello também tá aqui com a gente no Instagram, aqui acompanhando a gente. A Fábio tá concorrendo a uma cadeira no Conselho Nacional de Educação. Vamos apoiar a Fábio. Viu? Tá aqui com a gente tem que conversar. Ela merece, muito importante isso. Diretora Carla, Sônia.
Vai ter Diretora vitória pro São Carla lá Leopoldo. na escola João Carlos Wolven. Carlinha, querida, beijo, Carlinha. Eu lembro, ele me passava as coisas, eu falei com ela depois, e ela estava lá, e ela era ela que animava o pessoal, gente. A Carla é uma pessoa maravilhosa. Ela tinha perdido tudo. Perdeu tudo, né? As escolas todas já voltaram, e como voltaram, e Todas como é que... não. Tô até colocando uma pergunta aqui para você colocar. E como é que vocês têm trabalhado isso, né? Professores nos abrigos, professores responsáveis pelas escolas com a chave, que nem lembrou o Felipe, assim, como é que volta, né? Como é que é esse olhar assim para esses professores que E vocês conseguiram regulamentar, fazer o quê? Não. Nós temos uma situação assim que nós fizemos uma pesquisa, o CEPROL, tá? Porque a gente queria saber a quantidade de profissionais atingidos, as escolas que não foram atingidas estavam com eminência de retorno ali, né? E a nossa preocupação era as condições de trabalho dessas colegas que iriam retornar para essas escolas não atingidas, se teria recursos humanos para esse retorno. Mas a pesquisa aponta assim, que, primeiro, nós temos um grande número de colegas que moram fora do município de São Leopoldo, se desdobram em carga horária ali. E então o problema do deslocamento, né, era Também. um problema. Mas as escolas que não foram atingidas, conseguiram, a gente acompanhou algumas que iniciaram ali, conseguiram ter dentro do seu quadro uma certa normalidade para poder fazer o atendimento. E, coincidentemente, as colegas que foram atingidas, as mais atingidas, eram pessoas das escolas também atingidas. Então, sim, o retorno das escolas não atingidas, elas se dá de uma forma um pouco mais tranquila ali, né? Nós tivemos as escolas abrigo, que depois também muitas pessoas que foram atingidas da nossa categoria foi lá para dentro, mas a gente entende que poderia ter sido um momento que poderia ter sido melhor remanejado as coisas, porque a gente teve colegas que continuaram assim com um vínculo com os seus estudantes, continuaram tendo contato. Né, vendo como estavam ali, o que conseguiam. Então, esse retorno, quando sai o parecer do Conselho Nacional de Educação, flexibilizando a questão dos 200 dias letivos, o nosso Conselho Municipal de Educação também, em discussão aqui com o Felipe, que é o nosso representante dentro do CME, e a Fábio Bitello, que é uma pessoa... Tá mandando um abraço para você, super competente. Fábio, nós estamos aqui na torcida, guria, nem sabe. E fizeram um parecer ótimo, o Conselho Municipal de Educação também, baseado no parecer do Conselho Nacional, de como seria, né, o cômputo desses dias, dessas horas, ficaram só horas letivas ali para flexibilizando, então, o calendário do Rio Grande do Sul aqui, das pessoas atingidas das enchentes. O calendário, então, presidente, o calendário quantos dias são? Assim, 200 horas? São 200 dias letivos e escolas normais, assim, 800 horas. Mas escolas integrais, daí pode ser 1.400 a 1.600, tem escolas com 1.600 horas. E como é que ficou agora? Assim, tem que cumprir horas. Vai ter que cumprir. As 800 horas? As 800 horas... terão que ser cumpridas. Sim. As 800 horas, sim. Mas ela não tem... Porque não foi... A gente olha assim, não foi muito tempo, tá? As escolas foi no mês de maio, ali dariam... Que nós teríamos agora em junho ou julho, que teríamos as férias de junho? É o recesso em julho. Julho. Seria, era quantos... Deveríamos estar essa semana e a Mas vai ter um recesso, né? Vai ter. Essa é uma grande discussão do recesso. Aí acho que a gente vai entrar nela já. Então, na verdade, o CEPROL não discutiu assim com o calendário escolar com a Secretaria de Educação, né? Foi o que aconteceu, foram esses pareceres do Conselho Nacional, do Conselho Municipal, e nós fomos chamados, eu fui chamada ali, porque na época nós estávamos cada um para um lado, ajudando alguma coisa, e nós não tínhamos a nossa direção, o Cristiano, a Camila, eram equipes diretivas em escolas abrigo, então nós não tínhamos pessoas naquele momento para estar chamando para ir junto. Fomos chamados para uma reunião na SMED e nós discutimos os pareceres do Conselho Nacional, do Conselho Municipal, e foi montada uma proposta de calendário com uma semana de recesso, diminuiria, e para levar, no nosso entendimento, para levar para as equipes diretivas para discussão, porque eles apontam 3 realidades nas nossas redes. As escolas que foram atingidas, as escolas diretamente atingidas, né, embaixo,
as escolas não atingidas e as escolas abrigo. Então, são 3 realidades, no mínimo, para se pensar calendário. E aí, o que acontece é que a Secretaria de Educação apresenta um calendário pronto para as escolas. E as escolas acabaram... Nós fizemos um fórum de equipes diretivas com participação de 40 escolas, e as escolas trouxeram para nós que gostariam de ter discutido esse calendário com a comunidade, com os pais. Bom, se os pais apontassem que seria nenhuma semana, por exemplo, ok? Aí elas teriam feito o debate democrático, a gestão democrática. Agora, elas gostariam de dizer, por exemplo, as escolas abrigo. Nós tivemos um colega que disse isso para nós. Eu gostaria de discutir com a minha comunidade, porque eu recebi a minha comunidade na escola abrigo, que eu precisava de 2 semanas, porque eu fui atingido e eu perdi todas as minhas coisas, e eu precisaria dessas 2 semanas para rever reorganizar, né, na minha família. Porque ele precisava reorganizar a escola, reorganizar a vida dele, entende? Então, ele conversaria com a comunidade dele e acordaria com ela. Se a comunidade dissesse para ele, não, mas a gente precisa também da escola, que atenda as crianças, ok. O que não aconteceu, que a gente tem feito a crítica, que sai a nota de repúdio, é a questão da gestão democrática, né? Que a gente gostaria que a Secretaria de Educação fortalecesse a participação de pais, estudantes, professoras. Aí termina que as equipes diretivas, elas são eleitas nessas comunidades, são representantes desses segmentos. Então, precisa conversar com esses segmentos e não apresentar um calendário pronto, porque quando vêm os pareceres, eles deixam essa flexibilidade. Por que não fazer essa discussão? O João D'Argento está colocando aqui uma situação e eu estava aqui pensando sobre isso, né? Ele fala, dando bom dia para a gente, ele está lá no nosso canal do YouTube, né? Participando, né? Falando que as cheias mostraram 2 pontos, né? Segundo ele, né? A necessidade da educação ambiental e as escolas são pontos estratégicos de acolhimento, né? Porém, mostrou que não há defesa civil e protocolos. Aí ele reforça ali, né? Se o CEPROL, né, pensa em participar da criação de protocolos da defesa civil de forma a não sobrecarregar, né, os servidores em crises futuras. Eu ia colocar isso assim, se a gente, o próprio CEPROL, né, pensa nisso. Hoje nós não temos, né, aquela coisa de protocolos que nem tem os americanos, incêndio, aquele treinamento e tal. A gente, agora, os professores acabaram cedendo as escolas ali, ficando ali, sem ter muito. Eu vou abrir a escola porque precisa ser, né? Tem isso em mente, assim, futuro, porque a gente está falando do meio ambiente, a gente tem falado muito sobre isso, né, Sônia? Eu acho que situações que vêm para ficar e a gente precisa isso, a trabalhar. secretária Renata até falou aqui, que onde eu questionei para ela assim, tá, e o conteúdo pedagógico, ela disse, o melhor conteúdo pedagógico é a gente trabalhar o que está acontecendo aqui, eu acho verdade, porque até hoje a educação ambiental, ela não está no currículo, né, ela é como projeto, como é que a gente diz, projeto ou no contraturno, uma coisa assim. Como projetos. Como projetos, mas para colocar, né, e daí entra a questão da preparação também, né, da defesa civil. Aliás, a defesa civil, nós, com todo o respeito que eu tenho às pessoas, nós temos a defesa civil, a nossa referência é o Fabiano Camargo, mas nós precisamos de uma defesa civil estruturada, equipada e qualificada. Preparada, né? As empresas fazem aqueles cursos de brigadier, da CIPA, e tal, CIP, também, que eu já fiz, e é uma coisa bem só para... pegar fogo, tu sabe que tem que sair. Né? Exatamente. Sai correndo. Vai lá, Felipe. Eu acho interessante, né? A questão eu acho que nós temos que mudar conceitos, né? Sim. A questão da educação ambiental, ela é importante, óbvio. Ninguém vai negar hoje em dia, qualquer pessoa, independente do espectro ideológico, ele vai dizer que é importante a educação ambiental, porque a gente viveu agora um desastre. Mas que educação ambiental a gente pensa assim, né? Porque ela tem, a gente fala assim, as pessoas falam, a escola não pode ser ideológica e tal, mas tem um pouco dessa questão ideológica, né? Há pouco tempo eu estava passando lá pelo Vale do Taquari, por exemplo. Sim. Eu conheço o Vale do Taquari porque me criei lá, minha avó é de lá, ia quando eu era criança. Se tu for hoje em dia no Vale do Taquari... Não é o mesmo. Não é o mesmo rio. Não é o mesmo rio. Não é o mesmo lugar, não é a mesma cidade, é totalmente... Ali varreu tudo. Varreu. E daí eu estava até comentando com as gurias, por exemplo, que a gente tem, por exemplo, a questão ali, daí a gente pode... ouvir outras pessoas, né, da academia, hidrólogos aí, que está na moda agora falar em hidrólogos, mas a gente olha assim, por exemplo, que se plantou até onde deu no rio, assim.
tinha soja até, ou sei lá, qual cultura que fosse, até... À beira do rio. À beira do rio. E aquele restinho de mata ciliar foi varrido. Sim. Não existe. Se tu olhar o Taquari, hoje ele é barranco de barro. Assim, é barro. São barrancos, não tem mais a mata ciliar. Sim. Porque levou tudo que pôde, e a mata que tinha em volta do rio não existia, já era plantação. Já era plantação. Então, a próxima chuva é tragédia anunciada. Então, são questões assim que é mais profundo do que tu dizer o refazer o currículo, assim, é uma coisa assim... Mas serão ações, né, Felipe, que a gente vai ter que fazer, né? Claro que o resto é ao longo prazo, mas agora a gente precisa pensar. É a nossa participação, nós esperamos o convite para a nossa participação, assim como de todas as instituições do município, todos os sindicatos, todos que representam as bases, deveriam estar nessa discussão. Mas até hoje não fomos chamados. Agora, quando o Felipe fala da mata ciliar, eu lembro que eu vi Arroio do Meio, né, uma cidade que foi totalmente dizimada. Aí eu vi um dia o ministro, ele conversou, ele disse que, por exemplo, eles já sabem, eu sigo umas famílias ali do Agrovale que eles se uniram, então, só que assim, eles têm que, não pode mais voltar a morar lá, eles estão fazendo projetos agrovilas. Eles vão morar longe, eles até podem cultivar, mas não, né? Eles moravam na beira do rio, né? Na beira do rio. O que o João está trazendo ali é interessante, porque, assim, existe a discussão, o Vanazzi até também não fala no rompimento, né? Porque existe essa discussão, rompeu ou não rompeu, uns falam que rompeu, outros continuam falando que não rompeu, enfim. Mas o Darzoni até, ele coloca isso num possível, né? Se tivesse acontecido um rompimento durante o dia, os alunos... professores numa sala de aula, é aquela coisa assim, a prevenção, né? A gente vai precisar ter a prevenção. Mas as aulas já tinham sido suspensas. Não, Sônia, mas assim, se ocorre em dia... Muita discussão. Tem discussão. Porque, por isso essa discussão... Porque às vezes fica parecendo que os professores não querem trabalhar, quando a gente fica falando, olha, gente, tá preocupante a situação, assim, até suspender as aulas, a gente não quer não trabalhar, mas a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente não tem esse tipo de coisa. Se tivéssemos esse protocolo, como vocês trouxeram, a gente saberia que tem que parar, para esperar para ver o que vai acontecer, pelo menos um dia, depois prorroga por mais um dia, né? Vamos ver, se tivesse os protocolos, e daí toda a comunidade saberia que isso existiria e que pode acontecer. Agora, daí nós ficamos na discussão. O DCPRO vai lá e diz, vamos parar, o que vocês vão fazer? Uma discussão desnecessária, porque não precisa, se tu tem, aí tu fica parecendo isso que é a presidente. Olha, ontem nós ouvimos aqui a presidente da Fundação do Hospital Centenário, a Gisele, que ela vem do SAMU, né? Ela trabalhou 16 anos no SAMU, ela é técnica de enfermagem, ela fez direitos depois. E o que ela disse, quando, lembra, eles chegaram, o pessoal até, um equívoco, disse que o hospital seria fechado e evacuado. Aí, não, capaz... E ela explicou para a gente aqui, o que ela tinha preparado. E isso vem da preparação de cada um, né? Ela pensou, subiram todas as pessoas que não... Todos para o bloco, para o segundo. Daí subiu equipes e os pacientes os mais graves para o segundo andar do hospital. Que aquelas pessoas... Mas, simultaneamente... E prepararam quem estava nos quartos embaixo, já falaram com o Exército... E com a Unicinos. Então, eles tinham planejado, inclusive, como seria... a retirada, a transferência. Lá, a Unicinos, a biblioteca da Unicinos foi preparada, porque eles pensaram, eles tinham que ter um local para colocar os pacientes que permitisse a circulação. O centro de saúde da feitoria... Partiu dela. E daí ela disse que, dizendo, tu tá doida? Não, eu vou fazer. E com o Exército, ela tinha combinado assim, o caminhão era para quem pudesse, os pacientes que pudessem sentar, iriam de ônibus, já tinha tudo acertado. Eles iriam... Quem pode sentar vai. Os outros seriam pelos caminhões do Exército. Ela disse, graças a Deus, não precisou. Mas se tivesse, já tinha todas as equipes. Ela desmontou tudo, mas ela tinha montado tudo. Tá o que vale, né, para futuro. Tá certo que foi uma coisa, assim, gigante, nós não imaginávamos. Mas nós, quando a gente fala, vamos fechar as escolas, vamos ver como é que as coisas vão ser dos alertas que estão tendo, porque a gente já vinha, o Eduardo Leite vinha falando dos alertas desde a terça-feira, né, ali, daí dia 1º na quarta, que começa... Quinta, primeiro. Quinta. E assim, e nós, é a única categoria, a professora, que tem que pagar.
Tem que pagar dia letivo, tem que pagar carga horária, a gente paga tudo. Então, quando dizem, querem fechar as escolas porque não querem trabalhar. Não, gente, nós vamos trabalhar em outro momento. Sabe? Porque a gente tem que cumprir a lei dos 200 dias letivos. Ali, claro que dessa vez foi uma calamidade. Das 800 horas. Das 800 horas, uma calamidade que a gente não imaginava, né? E agora os professores estão pagando, além das horas letivas, a sua carga horária. Cada uma está pagando a sua carga horária. Todo mês de maio ele foi calamidade, né? Esse não. Mas as escolas, por exemplo, que não retornaram ainda, toda essa carga horária de professora que não retornou, ela vai pagar? Ela está pagando na limpeza das escolas. Então, acho que a gente precisa aprender com as coisas. Nós não aprendemos com a pandemia. A pandemia, nós tivemos tempo para nos organizar, nós tivemos o Centro de Operações Especiais, o COI, fizemos planos de contingência, né, para retorno, para nos preparar. Mas essa história das enchentes não é uma novidade. Eu fui diretora na Acácia Mimosa e em 2008 nós tivemos uma enchente bastante grande e nós ficamos em alerta na Acácia para o possível transbordamento do dique lá da Vicentina. E nós evacuamos toda a escola, as crianças, levantamos todas as coisas ali. Não houve. Ótimo que não houve. Mas a partir de agora, o que nós vamos fazer? E educação ambiental, nós não temos nem separação do lixo nas nossas escolas. E quando que nós vamos falar do capitalismo? Quando que nós vamos fazer a crítica do lixo que a gente produz, sabe? E levar isso para dentro dos nossos currículos e fazer formação docente. Porque eu preciso capacitar tanto equipes diretivas, pessoal de serviços gerais, da limpeza, para fazer separação do lixo, pessoal da cozinha, que trabalha na cozinha, isso envolve terceirizadas. Então, não é simples assim de eu fazer lá uma discussão sobre um meio ambiente lindo. Exato. A gente tem que repensar, né? Repensar, inclusive, um modelo de produção, né? A gente vive essa questão, por exemplo, da questão do agronegócio, que eu Sim, falei a monocultura. Agora, dei um exemplo de que se quer plantar até onde não pode. Se quer se utilizar. Enfim, a gente teve um desmonte aí, né? De leis ambientais. Tudo isso tem que ser pensado, né? Combustíveis fósseis. A gente tem... eu estava vendo agora... Não é nada simples. Agora, o governo, por exemplo, ele mandou... Isso, tudo a gente tem que pensar na escola. E tudo tem que ser para o currículo. O governo, por exemplo, mandou agora a LOA sem previsão para catástrofe ambiental, o governo do estado. De novo. Então, assim, nunca se pensa assim que pode acontecer. Às vezes, claro, a gente vê, não é questão de nem vou partidarizar nada, mas isso é no geral, né? Isso na política em geral, sempre se deixa para segundo plano a questão ambiental. Né? Então, a questão ambiental parece que ela é secundária. Ela é secundária, parece que ela não dá voto, ela não dá... A gente tinha aí o comitê nos 36 anos e a gente nunca falou sobre. Por isso que eu digo, quando for falar na escola, tem que ser uma questão séria. É uma questão séria a questão ambiental. Antes de chegar na escola, econômica. Ela é econômica também. Todos têm que falar. Porque quando a escola faz a sua parte, sempre falou sobre isso. Mas não é só a escola. Não. É todo um sistema que tem que ser mudado e alterado. Há pouco tempo, a especulação imobiliária queria derrubar o muro da Mauá. Ah, boa. Então, não é a escola que vai dizer que deve ser feito. Em 2013, quando deu aquela enchente, tinha um loteamento ali na São Geraldo, ali de 1.000 lotes, 1.000 apartamentos para construção. Tinha um outro, Minha Casa Minha Vida, ali atrás do Parque de Exposições Assis Brasil, que se não tivesse sido impedido pelo Comitê Sinos, pelo Ministério Público, aí sim estariam juntando corpos até hoje na Matias. É terrível, pois é. Por isso que eu digo, independe, assim, é uma questão da sociedade toda pensar a questão ambiental. É muito profundo isso. Né? E não basta só levantar os diques, né? Uns diques antigos como esse, claro que a enchente foi demais, mas os diques antigos como esse, casa de bomba, elas têm que estar sempre em manutenção. São Leopoldo ainda a gente viu um cenário dentro da catástrofe que foi, né? Baixaram com a Igra ali, baixaram as águas rápido, tudo. Então, a gente até achei assim que no cenário que a gente estava vendo, eu achei que ia ter muito mais mortos. Mas Porto Alegre, a gente ficou escancarado a falta de manutenção dessas casas de bombas ali e tudo. E aí a gente agora tem eleições municipais e nós precisamos pensar todas essas questões
ali quando a gente vai ver quem vai vir nos representar, porque a gente vai olhar agora para... Tá na pauta ou não isso também? Tá na pauta. Sim. Não, eu digo, né? Os pré-candidatos precisam saber o que tá na pauta, tá na tua pauta. Mas não adianta vir só com uma proposta de melhorar os diques, de segurar o rio. Não vai segurar o rio, gente. A crise climática está instaurada. Ela está aqui. A gente está vendo no mundo a crise climática. Quando que nós vamos começar a fazer uma discussão mais profunda do neoliberalismo, do capitalismo, e o que eu posso colaborar aí com relação a isso para as futuras gerações? Ou nós vamos comprometer nosso planeta. Não existe planeta B. Não existe. A Fábio está colocando aqui, né? Educação é um tema transdisciplinar, né? Dentro do currículo. Ela está colocando e ela está acrescentando também, mas para isso precisamos incorporar o planejamento centrado num conjunto de estratégias. E coloca ainda, né? Lembrando que o CH, deve ser o que é o CH ali, ela frisou ali, CH letivo. Carga horária letiva da educação infantil também foi liberada pelo Conselho Nacional de Educação, porque você está falando da carga horária, né? Ela está acrescentando aqui a Fábio. A Fábio é ótima. Até eu estou tentando botar ela no ar aqui. Eu nem sei onde ela está, né? Porque a gente consegue botar ela no ar aqui, mas eu não sei. Ela está sempre viajando? Eu também não sei. Eu mexi com o Ibanez essa semana, eu disse assim, tá, agora tu é assessor da Fábio, né? Porque ele que fica por aí. É que ela está na estrada com essa campanha para o Conselho Nacional, né? Tem todo o nosso apoio. Eu vi ela retornando. Gente, a educação, né? A senhora lembrou aqui sobre isso, né? Fica comprometido, assim, o ensino em si, a gente precisa repensar o que né, a gente vai oferecer daqui para frente. Eu achei muito interessante a senhora fala lá das caravelas. Não, é que umas coisas que estão na... Eu, por exemplo, quando eu estava lá nas classes fundamentais, saber o nome das caravelas de Portugal. Eu quero saber o nome dos barcos que estavam aqui na João Correia agora. Mas, assim, claro, mas tem uma a gente mudança tem que falar do que a gente está vivendo agora. Eu não vou falar de uma coisa que a história, e a gente sabe, né, o quanto tem de verdade naquela história do Pedro Álvares Cabral e de todo mundo que descobriu uma coisa que estava descoberta há muitos anos, né? Vamos falar a verdade, né? Mas isso, nós temos que mostrar o que essa mudança climática está repercutindo aqui no nosso dia a dia. Quando é que alguém imaginou que a BR-116 e a João Correia seriam um canal de barcos, um canal de navegação? E foi, né? Para isso precisa investir numa educação de fato, né, que se queira, porque a educação também é um projeto. Vocês viram agora que foi aprovada a questão da reforma do ensino médio e acaba com qualquer discussão crítica, filosófica, porque a pessoa tem que aprender matemática e português. Então, isso é uma visão para dentro da educação que a gente precisa refletir. O que precisa ser ensinado para esses estudantes lá? Que nem Paulo Freire dizia que Ivo viu a uva, aí, mas se eu estou numa região que não tem uva... O Ivo vai olhar o quê? Ou eu estou na enchente e vai ver uva no meio da enchente. É isso que a gente está dizendo, tem que mudar o olhar. Eu preciso, quando a gente fala de gestão democrática, é isso. Eu preciso ouvir a minha comunidade, estar dentro. E a nossa comunidade escolas... diferente, né, presidente? Porque assim, a comunidade do São Miguel e Vicentino não é a mesma que lá na Zona Norte, lá, Padre Oreste, Chico Xavier. Lá. Mas as nossas escolas mostraram hoje o quanto elas são, agora com essa enchente, a gente já sabia, né? Mas mostraram mais para a sociedade o quanto elas são comunidade. O quanto a comunidade viu na escola um lugar de abrigo. A Chico Xavier, a gente esteve lá, eu e o Felipe lá, ela ainda estava lá começando as limpezas, eles correram, ela já tinha sido abrigo ano passado, eles correram para Chico, em cima da Chico, sim. Eles sabiam que poderiam ficar ali, cuidando das coisas que tinham ali, cuidaram da própria escola. Então, são coisas assim que... Não, tem muitas lições assim que as pessoas viram, mas tu precisa ter apoio para fazer esse tipo de coisa, né? Então, não basta botar as crianças para dentro, para levar alegria, para fazer que as coisas... Fingir que as coisas não aconteceram. As coisas aconteceram. Que lição nós vamos tirar do que aconteceram? Nós queremos reunir com as nossas famílias, das nossas escolas, chorar junto, fazer o luto. Bom, vamos reconstruir? Vamos reconstruir. Mas as coisas, elas não são flores. Nós precisamos olhar as coisas para... Depois nós podemos plantar as flores novamente. Mas esse é um momento que a gente precisa se levantar junto e saber, assim, nós temos aqui... A Rosi serve muito para mim de exemplo.
A gente sabe que às vezes a gente está falando algumas coisas e a Rosi, ela vai sentir diferente do que a gente está sentindo. Claro, Ela foi porque ela- diretamente atingida. Eu tenho que saber disso. Lá dentro da minha comunidade, eu tenho que saber que quem está do meu lado viveu de uma maneira a enchente, talvez como eu vivi, talvez pior do que eu vivi, mas eu quero acolher aquela pessoa e dizer para ela, tu não está sozinha, nós estamos juntos e a escola é esse lugar. Então eu preciso pensar a educação com a minha comunidade lá. O que essas crianças precisam saber disso que elas viveram hoje, por exemplo? E lembrando também que a comunidade, os professores são a comunidade. Sim. Eu sou comunidade de São Leopoldo. Eu fui atingida. Quantos professores foram atingidos? Qual a diferença? De que forma tu vai acolher essas pessoas? As pessoas, muitas, tivemos professores que ficaram em abrigo. De que forma a mantenedora, o nosso patrão hoje, nos acolhe? A maioria muitos vão ficar de atestado médico, porque não conseguem voltar. É muito difícil, porque tu tá na tua casa, mas ela não é mais a tua casa. Não. Como é que tu vai trabalhar com esse sentimento? Tu vai chegar numa... Alguns conseguem separar e... Virar a chave, virar assim, a chave. dentro da escola. Mas muitos fazem o que... Vão para lá para ouvir os dramas das crianças e se colocarem no mesmo lugar. Como fazer esse acolhimento? Se eu faço parte daquela comunidade... Precisa ser acolhida? Eu preciso desse acolhimento. Eu vou chorar junto com as crianças. Não sei se o delegado Eduardo Hartz ainda está nos ouvindo. Ele veio ele ou então o comandante da brigada, eles eram aqui. Daí o que eles falaram? Que a gente ouviu muita coisa. Nossa, porque da questão, claro, que tinha tentativa de estupro aqui, lá, e daí as pessoas começam... Nos abrigos, que tinha isso, tinha aquilo, de violência doméstica. Daí ele falou uma coisa, né? Ele disse, gente, é que até então, para ver como é, nós sempre fomos privilegiados. A gente estava acostumado a ver as pessoas mais pobres, a periferia lá no abrigo. Então, a gente não sabia como é que era aquilo. Agora, nesse momento dessa tragédia, que foi democrática, todo mundo, democrática no sentido... E ele disse assim, gente, é um extrato da sociedade. Então, chocou por quê? Porque situações que... Eu digo nós, eu não fui lá, não fiquei lá, mas nós que vivemos longe daquilo, a sociedade que nunca tinha vivido num abrigo, ela viu coisas lá. Meu Deus, o que é isso? É as coisas da realidade. É as bolhas que às vezes ficam é o extrato da sociedade. Então, por que nos choca? Daí ele disse, a gente foi para dentro, fez todas as coisas, os policiais foram, eles dividiram cada força de segurança ficou no lugar exatamente para que não ficasse um mesmo lugar com as 3 forças de segurança e os outros desassistidos. E ele disse as situações que a gente via lá, quem trata com conselho tutelar, com polícia civil. A escola vê isso. A escola enxerga. Né? Mas ela está no contexto. Ela está no contexto. Na sala de aula é isso, galera. O professor tem essa noção. Só que hoje, muitos estão nessa realidade não consegue ser. Não, tu não. Esse apoio que o sindicato precisa dar a esses professores que estão lá sofrendo e não conseguem retornar. Porque também, às vezes, como eu não tenho a sua casa, não tem condições financeiras de repor o mínimo possível, a sua história foi totalmente perdida, a sua luta por anos, né? Por trabalho, suas horas a mais, foi tudo embora, seus certificados. Os seus, aqui, cada um objeto lembrava de uma coisa, né? Tu tinha uma memória afetiva de alguém, e né? Não é só tu, é a tua família inteira. E isso também que a Rosi está falando, a gente conversa muito sobre, né? É que, assim, essa enchente, ela afeta o Felipe, a Cris, a Rosi. A mãe, pai, filho, irmão, primo, porque todo mundo mora no mesmo bairro, né? E quando eu moro no mesmo bairro, porque a gente teve vários bairros afetados. Aliás, 70% da cidade. Então, assim, eu vou para onde? E lembrando uma coisa importante, financeiramente, a gente teve auxílio do governo federal. As pessoas tiveram acesso ao fundo de garantia, ao difícil, mas alguns ainda conseguiram do Estado, coisa e tal. Nós, professores, a gente não tem fundo de garantia. Nós não temos nada disso. A gente não tem PIS, não tem nada dessas coisas.
A gente só conseguiu, quem conseguiu 5 mil, conseguiu que o deu. mínimo dos mínimos, e é só. Ninguém mais, não tem mais nada para nos ajudar. Aliás, eu vou falar aqui, eu falei ontem para a Sônia, né, Sônia? Nem o Minha Casa Minha Vida, porque governo- nossa renda ultrapassa os 4 O mil. governo municipal recebeu mais de 5 milhões do CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça. Ontem, a Sônia, no final do dia, já era noite, né, Sônia? A gente estava conversando sobre isso. Para a Defesa Civil, né, veio via Defesa Civil do Estado, para a Defesa Civil de São Leopoldo. Eu e a Sônia falávamos sobre, né, esse dinheiro tinha que chegar na população. Eu não sei como ainda, mas a gente vai conversar para tentar ver como trabalha isso, uma matéria, e tentar que esse dinheiro, e é muito burocrático, a pessoa não consegue. Agora colocou os A do professores Estado que não tem vai como. receber, o professor não vai receber do Estado, porque tem um mínimo. ali, Esse não se enquadra, não esse se dinheiro enquadra. poderia ser construído, claro que a gente sabe que isso precisa ser tudo, né, dentro da lei. Sim, mas é calamidade, então tu mas pode construir flexibilizar algo que alguma esse dinheiro chegue, por exemplo, nesses professores que não têm o fundo de garantia. Um exemplo. O servidor Mais um público exemplo. de São Leopoldo tinha que ter uma Isso aí. política para o servidor público da própria prefeitura. A gente São não mais de tem- 5 milhões, né? Que está aí, que chegou no Aliás, dia 2. eu queria só pedir rapidamente uma opinião de vocês, que eu achei, mas tudo bem, não é uma posição contrária ao vereador que sugeriu, que todo mundo aprovou, nem nada. Uma das coisas foi ampliar o limite para consignado para 40%. Até Somos daí, contrário em empréstimo. daí tu vai te endividar mais Né? ainda. Não. Porque as pessoas que a já gente estão defenderia- muito Já estão estão. endividadas, nossa categoria já está endividada. Daí eu- o mínimo, não vai o mínimo receber que nada. poderia ter acontecido seria a suspensão do Isso. consignado. Isso não, Sem nem juros. isso ocorreu. Né? Parece que Porque- agora vai acontecer. É, não sei. o Eduardo Leite lançou no Estado, agora o pessoal lançou de maneira enganosa. Né? Então, a gente tem que lembrar também, porque os colegas vieram falar, o Eduardo Leite lançou, ele lançou de fato. Ele O quê? disse a suspensão Suspensão dos do- consignados para os servidores estaduais. Pelo banco. Né? Só que no fim, quando os professores aderiram, era uma adesão, inclusive, compulsória. E no final seria cobrado o imposto. É a mesma coisa O que está do... ocorrendo agora é que que está entrando na justiça pela lei do consumidor, daí os servidores, né, que tiveram essa adesão vão ganhar pelo direito do consumidor por propaganda enganosa do governador do estado. Mas a suspensão, a mesma coisa na Caixa Federal? Do governo federal, que tu pode suspender por 6 meses, ou se tu comprou teu imóvel, financiamento. Só que depois eles vão te cobrar o juro desses 6 Pois meses. é, não deveria. É a mesma coisa. Não deveria. É a Quer dizer, tu mesma- já A nossa tá defesa na- não é essa. Tu já não tem mais Não, nada. e daí daí tu eu, vai te até endividar quando eu mais vi ainda. aquilo, né, eu falei com a gerente da Caixa, conversando, até porque a gente precisa saber, né, daí eu disse, Neide, ela disse, Sônia, olha só, não tem vantagem alguma, porque tu vai pagar depois, tu para 6 meses agora, mas quando tu voltar a pagar, tu vai pagar o juro das 6. Então, ou seja, nos dois casos... é a propaganda enganosa que tudo não no adianta. sufoco, né? Os juros, os bancos eles trabalham com o mercado. A operação deles é essa, a natureza é essa. Não entenderia como isso, né? Até porque a Caixa, por exemplo, é um banco 100% público. Mas aí tu vai pagar o juros. 100% público. O CEPROL solicitou uma antecipação de férias, de as pecúnias da licença-prêmio, por exemplo, mas a resposta foi que eles precisavam atender a comunidade. Né? Então, a gente sabe que é verba, foi muita mas vocês despesa, são comunidade. mas eu fiquei extremamente ofendida com essa resposta, porque eu sou comunidade, e eu não tenho outro recurso que não ser o meu município, né? Meu patrão. Onde trabalha. Então, eu me senti muito ofendida com essa resposta. Sabe? A Beia falou aqui, né? Um plano municipal para todos os atingidos. É isso. Ontem falávamos, né, Sônia? Eu vou repetir, porque quando eu vi aquele valor, e é um valor 5 milhões, mais de 5 milhões. Eu vi também aquilo é um valor que vai ser feito. É. É que a gente fica falando da recuperação das empresas nós somos o funcionário, nossa empresa é a prefeitura. Então, nós também, como trabalhadores... Precisamos de alguma... nós falamos aqui em nome das professoras, né, de São Leopoldo, mas todo servidor público. Porque a gente sabe a quantidade de servidor público, assim, a gente tem assim, um rol de 40% de servidor público atingido. Sim. Sim. O Ricardo colocou aqui, ele disse, eu cheguei agora, né? Ele está colocando aqui alguma coisa sobre o bom dia, chegando agora, então não sei do assunto debatido, né? O que vocês... já vi, ele quer saber do índice de alfabetização, né? Apurado na cidade, assim. Eu já sei a posição deles, mas vamos lá, se você quiser falar sobre... O IDEB, né? Como para poder receber verbas, né? Isso, VAR.
O IDEB, ele é o índice, né, de desenvolvimento da educação básica e... É o que determina quanto o município vai receber, né? É verba. Na verdade... Não total. Não total. Não Salvar. Tudo. Valor, aluno, resultado. No resultado. Isso é um cômputo, né, de várias... Podemos pensar assim, eu sou contrária a esse tipo de avaliação que a gente entende que não mede, de fato, o conhecimento dos estudantes, quantizar por números. Então, eu não vou trabalhar o meio ambiente, porque eu preciso ensinar A, B, C. Não que fica separado um do outro, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu acho que a educação ela é ampla para ser medida só em números, para índice, para recursos. Então, a gente precisa pensar a educação, que talvez uma criança no bloco pedagógico do 1º ao 3º ano, ela não se alfabetize dentro desses padrões, porque todo mundo é diferente, dentro dos padrões exigidos. É uma produção intelectual, e as comunidades são diferentes. Né? Então, eu posso entender que uma criança tem um desenvolvimento diferente da outra. E tem. Conforme sua realidade. Tem, e aí eu vou para cada uma, isso é a vida da professora, para cada uma eu preciso ter um olhar, assim, que essa precisa mais, puxar mais e coisa, ou precisa um pouco de tempo a mais, então não reprovar, passar para um outro ano dentro do bloco pedagógico. Nós discutimos muito a implementação do bloco pedagógico, eu acho ele muito bom. Então, dentro daqueles 3 anos, dos 3 primeiros anos, consegui fazer a alfabetização para chegar lá. Mas a alfabetização ela é uma pontinha. Nós temos, às vezes, as crianças, porque nós estávamos falando antes aqui da questão do serviço público, o quanto aparece, nos abrigos apareceu a importância da assistência social. Nós precisamos da rede de proteção dentro das escolas. Eu tenho crianças, às vezes, que não se alfabetizam, por exemplo, porque elas não têm uma boa alimentação, ou dentro da casa delas, elas têm essa vulnerabilidade, elas estão sendo violentadas, ou elas têm que trabalhar. Então, tudo isso é uma sopa de letrinhas, vai para dentro da escola e tem que ser traduzida em índice, para que se receba recurso, entende? Eu preciso primeiro salvar uma criança, aí para depois conseguir que ela aprenda a ler, gente. E fora isso, tem as inclusões. Tem inúmeras crianças com N dificuldades que eu preciso incluir elas dentro de um grupo e tratar todo mundo como normal, normalizar assim, dentro de um padrão, que todo mundo até certa idade tenha que aprender isso, sabe? Então, essa crítica da gente pensar a educação como ela se apresenta, que eu tenho que até tal ano, isso, ela é desigual, ela termina... não é a realidade, não é a realidade da saúde. Não é, e aumenta as desigualdades sociais, porque se não atinge aquilo, então não está enquadrado. É inferior, e o professor é incompetente. E pensando... Daí, incompetente, não, eu saí da sala de aula e não consegui. Tu vê quanto inúmeros fatores pode causar a não alfabetização? Uma criança estuprada, uma menina estuprada, por exemplo... Ela não consegue aprender a ler. E nós estamos vendo isso. Nós vimos nos abrigos, que as mulheres tiveram que ser separadas de alguns abrigos ali, porque a mãe é violentada, a criança é violentada. E a questão de índice de São Leopoldo, ou de todos o Rio Grande do Sul. Nós tivemos uma pandemia, 2 anos. Logo em seguida, uma enchente dessas. Vamos pensar em índice de alfabetização? É impossível, né? Isso é querer tirar essa grande população que foi mais comprometida do índice. Eles não vão ter como atingir esse índice. Não tem como. Não tem. Porque tu tem que tratar o psicológico. Se o professor precisa tratar o dele, tanto lá na Covid quanto aqui, que foi atingido, aliás, de todas as formas... Nem se recuperou ainda. Não se recuperou? Como é que tu vai pensar nisso? Tu tem que acolher e ser acolhido. É isso. Pensar em índice agora é ridículo. Sabe, eu quero colocar uma situação aqui, eu sei, e é bem de uma vivência que eu tenho uma família grande, tudo, então, nós temos tudo isso que a Cris trouxe, essa realidade, né, o extrato da sociedade. Eu tenho meus sobrinhos netos, que eles têm 4 anos e meio, eles passam, e o irmão mais velho tem 7, e eles adoram tela, tu tem que estar sempre, sabe, tu tem horário, não pode mais brincar. Mas eles são incentivados, tanto na escola como muito na família, que eles dizem o dia da família, que é o final de semana,
Eles têm blocos, eles têm coisas para escrever, e eles têm 4 anos, eles já sabem escrever o nome, eles reconhecem as letras. Mas que letra é essa? É outra realidade. É outra realidade, gente. Eles são crianças de 4 anos e meio, o Pedro e a Clara. Eles passaram o final de semana comigo. Tem algumas letras que eles não sabem, mas eles já identificam. Ô, tia Sônia, o teu nome é S? O mesmo da tia C, que é a tia Silvia, daí eles vão identificando. E eles falam de toda a família pelas letras, eles já identificam. E aí, como é que tu vai levar numa... As crianças que passam, os pais trabalham no final de semana, fim de semana ficam sozinhos com os mais velhos. Não. Imagina, tem criança que nunca viu um livro. Chega E os pais têm que trabalhar. Visto um livro na escola, em casa. Nunca vi um livro em casa. Essa é a nossa realidade da escola. Os pais trabalham de domingo a domingo. O que tem que mudar é como vocês falaram. Vamos pensar um protocolo para as próximas? Nós temos que pensar protocolo para tudo. Temos que pensar uma nova educação, sim, mas não demarcando que todos são iguais. Todos têm a mesma regra. Isso não adianta. Isso é educação impossível. tinha que ter investimento, independente. Exatamente. E primeiro, exatamente. E quem tem que debater educação é quem sabe educação. Essas crianças, quem faz essas crianças que vivem em situação de vulnerabilidade, desigualdade, né, uma desigualdade social brutal aí. O ideal seria ter escola integral para todo mundo. Isso é o mundo ideal. Isso é investimento. Porque essa criança vai ter o incentivo onde? Vai ter vai ter lá dentro da escola. Porque em casa, muitas vezes, não tem nada. E não é culpa dos pais, né? Antes de eu fechar aqui, a Rosi falou, e é o exemplo que a gente citou aqui, tivemos ontem em relação à presidente do Hospital Centenário. Ela vive, porque era do SAMU, né? Ela disse que no SAMU tu não tem plano B. Tu tem que ela chegar sabia lá o que tinha que ser feito. Graças a Deus não precisou ser feito. Então, pensar a educação, ela pensa a saúde. São pessoas profissionais que estão ali, como o pessoal da segurança pública. Teve aqui o diretor Hartz, também o comandante do 25º aqui. O 25º eu achei muito interessante também. Eles separaram, eles sabiam que a cidade, ele previa, estava olhando tudo, a cidade vai ficar dividida. O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar Nós temos muitos policiais lá do outro lado do Zona Norte. Levem as viaturas para lá. Fiquem lá. Mas e os outros fiquem aqui. Por isso que são profissionais. Todas essas áreas existem os profissionais. E eles é que convivem ali no dia a dia, que estão dentro das realidades. Não adianta um executivo, um legislativo tentar legislar pelo aquilo que ele não conhece. Ele tem que ouvir. Assim como o ensino médio, se discutiu, se lutou, e o que adiantou? Eles foram lá e resolveram como acharam que era melhor para eles. Foi o que a gente fez, né, senhora? A gente foi passando informação, o que a gente tinha para fazer, não tinha nada na hora da enchente, vamos levar a informação. E a gente Kelly está atrasada, Kelly vai pagar... Vai pagar a caixinha. Vai pagar a caixinha. A gente levou a informação na época, né, gente? Obrigado. Aliás, Kelly, outras 4, 5 mulheres que nós fizemos matéria, elas já faziam antes de cozinha comunitária, elas naturalmente são comunitárias e lideranças e elas buscavam coisa para fazer comida. E elas continuam. E para elas está difícil conseguir alimento. As pessoas não estão doando e elas estão alimentando as pessoas. Estão alimentando. É importante. Presidente Cris Mainardi, obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho aí à frente do Serpro. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade, de repente, mais na frente a gente possa conversar novamente. Nós vamos fazer o 2º Congresso do CEPROL. A gente tinha conversado aqui que nós iríamos tratar sobre a questão da colonização alemã ali, a descolonização. Mas, em função desse cenário todo, nós mudamos a temática do nosso congresso e ela passa a ser perspectivas sociais, políticas, econômicas e ambientais em educação. Então, nós vamos fazer um debate sobre essas questões todas que nós discutimos aqui e vamos fazer o debate dos candidatos a prefeito também. Então, nós estamos fazendo a organização, nós não temos a data... Pré-candidatos ainda, né? Pré-candidatos. Até lá vai ser candidatos. Isso. E espero que não sejam 7, né? É só se surgir mais algum, porque o Republicanos está com o vereador Gabriel Dias, então saiu. São 6. Já são 6. E nós temos informações que outros também. Eu acompanhei a Berlinda aqui, que era 7, né? Eu disse, meu Deus, mas que quanto candidato, que da outra vez... O CEPROL sempre faz o debate, né? Da outra vez que a gente fez o debate eram 4, e já não é fácil, imagina essa quantidade de candidatos. Então, a gente vai fazer, então, nesses dias, assim que nós tivermos as datas fechadas. Não tem as datas fechadas. Olha, nós temos uma pré-agenda. O segundo congresso é quando? Tem data já o congresso? É uma pré-agenda dos dias 26 e 27 de setembro.
Ari, mas a gente tem que fechar com painelistas ainda, tudo isso, né? Então, a princípio será essa data. Então, só para dizer que nós mudamos o tema do Congresso e de repente, num próximo momento, a gente pode conversar mais sobre ele. Vamos falar. E obrigada. Felipe, obrigado, viu, pela presença. Eu que agradeço, né, por esse espaço sempre importante, né, da gente estar conversando com a categoria. A categoria provavelmente vai acessar e vai dar uma olhadinha aí que a gente tem colocado nossa luta, nossa perspectiva aí como sindicato. Rosi, obrigado pela presença. Força. Obrigada. A tua força, precisar da gente, a gente está aqui, né, na medida do possível, a gente ajuda sempre. Obrigado por estar sempre nos trazendo aqui, nos convidando e fazendo com que a gente consiga mostrar para todo mundo que a gente é um sindicato de luta, né, que busca os direitos da nossa categoria e de todo o servidor público. Legal, podemos fechar, né, Sônia? Amanhã eu tenho que ver com o diretor da Câmara de Vereadores, o André Lenk, a princípio é para ver como é que está o processo lá, né, para começar a ter as sessões presenciais, né. Na semana passada eu conversei com ele e ele disse que porque o lugar mais afetado da Câmara foi o plenário, né? Sim, que já era precário. Né? Já era precário, e daí ele disse que estava vendo a questão do mobiliário, né? Aí a gente está tentando trazer ele amanhã para ver como é que vai ser. Quando que vai reabrir e tal, né? É isso. Bom, fechando aqui o Berlinda News Entrevista, agradecendo a .com.net e a .com Informática, agradecendo também o Sicredi, a Buca de Santo Antônio, do nosso amigo Sandro, a Par Consultoria e Assessoria, também com a gente Sesc São Leopoldo, a Universidade Fevale de Novo Hamburgo, Rede Rissul Macromix, Grupo Krause, Pecom Contabilidade, Ceprol Sindicato, OAB São Leopoldo, Tecnocinos, 25 anos, e também com a gente a Stil, 200 anos de imigração alemã, onde começa o nosso legado, também é o recomeço do nosso futuro, é o recado da Stil. Voltamos amanhã. Tchau, tchau.